Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula 3 do Intensivo de Inglês para Contabilidade, Impostos e Finanças, onde eu te ensino a dominar o inglês técnico para que você possa continuar crescendo na sua carreira, ou seja, ser promovido, ganhar mais, ter um aumento de salário, buscar uma nova oportunidade em uma multinacional, ter um desafio maior na sua carreira e até mesmo para você que deseja ser expatriado, trabalhar fora do Brasil, mas na sua área de atuação. Ou você que deseja prestar serviço para empresas estrangeiras de forma remota, atuando aqui mesmo no Brasil. Eu sou o professor Augusto Rocha, tenho mais de 10 anos de experiência no ensino de inglês para contabilidade, impostos e finanças, English for Finance. Sou sócio da Outliers, mas antes disso, como eu já mencionei nas outras aulas, eu trabalhei em diversas multinacionais nas áreas de contabilidade, FP&A e custos, então eu trago bastante bagagem aqui para esses treinamentos. Vamos fazer uma revisãozinha então do que a gente viu nas aulas anteriores, só para ir aquecendo aqui, relembrar? Na aula 1, nós vimos vocabulário técnico do dia a dia, para contabilidade, impostos, contas a pagar, contas a receber, auditoria, FP&A, enfim. E como nós fizemos isso? Nós fizemos isso de forma contextualizada. Eu peguei diversas frases utilizadas em currículos em inglês e eu fui ensinando os termos dentro de um contexto que é relevante para a sua carreira. E por que eu fiz dessa forma? Porque quando é relevante, isso ajuda você a memorizar os termos. Na aula 2, nós trabalhamos com Financial Indicators, nós fizemos um estudo de caso com os indicadores financeiros da Amazon. Então, de novo, olha a relevância aí. A gente abriu o Balance Sheet, o Income Statement e fez os cálculos. Então, a gente estava estudando inglês, mas estava aprendendo algo junto. Tá? Isso é extremamente importante. Ontem, eu bato muito nessa tecla da relevância, tá? Porque ontem mesmo algumas pessoas escreveram: nossa, Augusto, é a primeira vez que me dá vontade de estudar inglês. Ah, Augusto, eu nem sou da área, mas gostei muito da aula e vou continuar acompanhando todos os seus cursos intensivos, etc. E por que isso acontece, tá? Porque você vê utilidade prática nisso, tá? Isso vai ajudar a impulsionar a sua carreira e você sabe disso. Então, quando a gente tem relevância no que a gente está estudando, a motivação, o que acontece com a motivação? A motivação aumenta. Se você está mais motivado para estudar, o que vai acontecer com o seu aprendizado? Vai aumentar também o seu aprendizado. E é por isso que você continua aqui comigo nessa aula de hoje. E não é só isso. Quando você começa a usar o inglês técnico no trabalho, você vai começar a ter acesso a melhores oportunidades, a maiores desafios, a promoções e, consequentemente, a ganhar mais. E eu falo abertamente de ganhar mais, tá? Isso não pode ser um tabu, não tem motivo para isso, até porque eu não conheço nenhum profissional que fale: "Hey, Augusto, my company's paying me way too much money. Minha empresa está me pagando demais, eu estou ganhando muito bem, então eu não preciso de mais." Todo mundo quer ganhar mais. E eu acredito que o inglês, principalmente na nossa área de contabilidade e finanças, tem um papel fundamental nisso. E eu queria que vocês vissem aqui o print do que uma colega de vocês falou ontem sobre a relevância que eu estava mencionando. A aula foi incrível. Inglês e análise financeira. Chega de aulinha de o que pedir no restaurante. Net profit, goodwill, percentage of sales. Tá bom ou querem mais? Se querem mais, não percam a aula de amanhã. A Amy marcou minha sócia Outliers. A aula de amanhã é exatamente a aula de hoje. E é essa relevância que a Ana mencionou que faz você estar aqui na aula 3 do Intensivo de Inglês para Contabilidade e que vai fazer você querer ir ainda mais longe. Ah, Augusto, você gosta de falar de carreira também, né? Eu gosto bastante, porque eu acredito que nós, profissionais de contabilidade, finanças, temos condições de ter um papel de ainda mais protagonismo, ter um maior protagonismo dentro das organizações. Mas o que a gente precisa e ninguém fala ou ninguém ensina pra gente na faculdade ou em cursos de pós-graduação?
a gente precisa saber se vender melhor, a gente precisa saber se expor mais, como eu dei alguns exemplos, tá? E eu acredito que o inglês tem um papel muito importante nesse aumento de exposição dentro das organizações. Eu gostei muito do comentário que o Moisés deixou aqui embaixo do vídeo, dizendo: você é um impulsionador da categoria. É isso que eu quero, é impulsionar a nossa categoria e ser um impulsionador de carreiras. Eu quero ajudar você a crescer na sua carreira através de um tema que eu gosto muito de ensinar, que é o inglês técnico. E na aula de hoje, o que nós teremos na aula de hoje? Nós trabalharemos com o Annual Report da Amazon de forma mais aprofundada. E nós não vamos ver só os números no Balance Sheet e no Income Statement. O Annual Report traz uma série de informações riquíssimas para você entender a empresa como um todo. E aí vocês conseguem ver o quão rico pode ser o nosso trabalho, o quão estratégico pode ser o nosso trabalho. E o exercício que eu peço para vocês, além de todo o vocabulário que eu for passando, pensa como é que eu consigo encaixar isso no meu dia a dia profissional, ou o que eu consigo fazer de diferente no meu dia a dia profissional. E reparem na minha metodologia, eu vou sempre destacar ou enfatizar as palavras que eu ache fundamental que você incorpore no seu vocabulário, tudo bem? E só um lembrete sobre os materiais de todas as aulas, da aula 1, da aula 2, eu vou enviar no domingo, no grupo do Telegram e por e-mail, um link para vocês baixarem esses materiais. Mas lembre-se que toda aula tem uma senha, o material vem protegido com uma senha. Eu já passei a senha da aula 1, na aula 2 eu vou dar aqui um boizinho para vocês agora. Teve gente que falou, ficou muito rápido, eu estava ouvindo no carro e não conseguia anotar. Eu vou falar, são 3 letras só, F-I-N, F-I-N. Então você vai pegar a senha da aula 1, juntar com a da aula 2, e a da aula 3 eu vou passar no finalzinho dessa aula, e aí vocês vão poder baixar o material. Ah, Augusto, eu perdi a aula 2, perdi a aula 1. Termina de assistir essa aula, depois você consegue assistir a gravação. Eu vou deixar o replay dessa gravação, tá? Mas vai ficar por tempo muito curto, tá? Então não deixa para na semana que vem, por exemplo, já não vai estar mais no ar, tá? Então, termina de assistir essa aula, então no máximo amanhã assiste a aula 1 e a aula 2 se você perdeu. Agora eu vou descer aqui para o meu computador para a gente entrar aqui no Annual Statements da Amazon. Alright, agora vamos trabalhar com o Annual Report da Amazon. From a bookstore to a tech giant. Então nós vamos entender um pouquinho como a Amazon ela partiu de uma livraria online para virar uma verdadeira gigante da tecnologia. No Annual Report, e se você não lembra como baixar esse Annual Report, eu ensinei na aula 1 e na aula 2, tá? Então depois dessa aula você volta lá. Tem a missão da empresa, Our Mission, to be Earth's most customer-centric company. Ser a empresa mais focada no consumidor, no cliente, centrada no cliente, que coloca o cliente como preferência, como ponto focal do negócio no planeta Terra. Essa expressão com o tracinho customer-centric, quando a gente elabora um currículo em finanças, a gente pode utilizar, por exemplo, Results-Oriented Professional. I'm a Results-Oriented Professional. Eu sou um profissional voltado a resultados, focado a resultados. Quando a Amazon coloca aqui Customer-Centric, ela quer dizer que ela é focada no cliente. Uma outra expressão que a gente pode usar em finanças é Results-Driven Professional. Então, um profissional que ele é motivado por resultados. In the first 2 months of business, in July and August 1995. So, Amazon started its operation in 1995, okay? In the first 2 months, nos primeiros 2 meses de operação, sold books to 45 countries. Então, a Amazon ela se estabeleceu como uma livraria online, foi a primeira do gênero, e já vendeu livros para 45 países. The company was making 80,000 revenue per month.
Então a empresa estava fazendo 80 mil dólares, aqui não tem zeros a mais, tá? São 80 mil dólares mesmo, de receita por mês, revenue, a receita de vendas. Então, nos primeiros 2 meses ela já conseguiu fazer 80 mil dólares de venda, o que é muito bom para uma nova empresa. Agora dá uma olhada nesse próximo número. Em 2020, no ano passado, Amazon makes $80,000 every 8 seconds. Então, o que ela fez nos 2 primeiros meses, a Amazon ela faz os mesmos 80 mil dólares a cada 8 segundos. Quando a gente fala every 8 seconds, é a cada 8 segundos ela vende 80 mil dólares. Impressive, right? And how does Amazon make money? Ela ganha dinheiro só com o site, comprando e revendendo os produtos com o marketplace? Não, tem uma série de outras empresas que pertencem à Amazon. Most of them are very famous in the United States. Some of them are famous worldwide. Tem alguns nomes aqui, né? Muitas delas são famosas, mais famosas nos Estados Unidos, como a Whole Foods, que é um supermercado que vende mais produtos orgânicos e saudáveis. Ele é muito bom, apesar de ser um supermercado super caro, mas ele é um grande sucesso nos Estados Unidos. E empresas como Audible, Zappos, Twitch, quem gosta de ver streaming ou fazer streaming de games conhece, eles compraram essa empresa por $1 bilhão, hoje certamente vale mais de 10. IMDb and Products, aqui sim tem algumas coisas mais conhecidas aqui no Brasil, como Kindle, Echo or Alexa, Prime Music, Prime Video. Então, se você já comprou alguma coisa na Amazon, com certeza já te ofereceram o Amazon Prime Video, por exemplo. And the list goes on. Para quem não conhece, o Prime Video é a Netflix da Amazon. So here we have a photo of a Kindle. Okay, so people like to read books on Kindle. And here you have Alexa, that serves as a speaker and for many different house automation activities and as a personal assistant. Então, a Alexa ela serve como um assistente pessoal, ela faz uma série de automações na casa que você integra e fala liga a luz, liga a TV, desliga a TV, coisas desse tipo. E também como um speaker para você ouvir música, mas é claro, isso é a mínima função. What was the best decision that Amazon has ever made? Foi a criação da Amazon Web Services. A Amazon Web Services também é conhecida como AWS. What is AWS, Amazon Web Service? A cloud computing company that hosts websites and applications for customers in all sorts of businesses. Então, é uma empresa de computação na nuvem que hospeda websites e aplicativos para clientes em todo tipo de negócio. AWS has a growth rate, taxa de crescimento, that is higher than Amazon's marketplace, que é maior do que o marketplace da Amazon. Global market share of 34%, more than 1 million customers, including Netflix, LinkedIn, ESPN, Facebook, Twitter and BBC. Então, eles têm uma fatia de mercado de 34%. Imagina você hospedar 34% de todos os sites no mundo. Ter mais de 1 milhão de clientes, mas, por exemplo, eles hospedam a Netflix inteira. Imagina a receita que eles têm com isso. O LinkedIn inteiro, o Facebook inteiro. Tá? É uma loucura, né? Now, let's take a look at the annual report. Então, nós temos aqui o annual report da Amazon.com. Form 10K, também expliquei na aula passada o que é isso, tá? Mas ele é um documento que toda empresa americana listada na Bolsa de Valores tem que enviar para a SEC, Security Exchange Commission, que é a nossa CVM aqui no Brasil, tá? For the fiscal year ended December 31st, 2020. Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020. O Annual Report ele é dividido em 5 partes. Part 1, eles vão falar dos negócios, dos fatores de risco, so business, risk factors, properties, unresolved staff comments,
legal proceedings, que são se eles têm processos jurídicos, é uma série de informações gerais. A parte 2 ela é mais interessante para a gente, especialmente esses dois pontos aqui. Selected Consolidated Financial Data. Então eu vou mostrar alguns dos quadros que tem nesse relatório. E Financial Statements and Supplementary Data, que é onde a gente tem o Balance Sheet, o Income Statement, o Cash Flow Statement of Comprehensive Income. Então a gente tem uma série, o set de relatórios contábeis mesmo. A gente não vai conseguir explorar esse Annual Report inteiro na aula, eu quero passar os highlights, os principais pontos para vocês. Mas olha que só de relatórios contábeis aqui nós temos, vai da página 35 até a 69, tá? Então tem 34 páginas aqui. Depois a gente tem algumas partes que é interessante assim para ler e entender como funciona uma empresa desse porte. Directors, Executive Officers and Corporate Governance. Executive Compensation. O que é compensation? Compensation é a remuneração, tá? O salário e todos os benefícios. Então, se a gente tem um termo, deve estar lá dentro, Share-Based Compensation. É a remuneração baseada em ações da empresa. Shares, ações. E é muito interessante porque eles são obrigados a divulgar quanto eles pagam para os board members, os membros do conselho, e para o C-Level, né? Para o CEO, CFO, Chief Marketing Officer, Chief Human Resources Officer, and so on. E aqui no final a gente tem um calendário e um resumo. Eu só quero passar rapidinho com vocês nessa parte aqui de Business Risk Factors, só para vocês terem uma ideia do que é abordado. Então, na parte de Business aqui, eles informam, por exemplo, aspectos gerais. Então, lembra aquela primeira frase que eu coloquei? We seek to be Earth's most customer-centric company. Então, a gente procura ser a empresa mais focada, mais centrada no consumidor no planeta Terra. We are guided by 4 principles. Customer obsession rather than competitor focus. Então, nós somos guiados por 4 princípios. Obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência. Tá? Passion for invention. Paixão por invenção, por inovação. Committed to operational excellence. Comprometimento com excelência operacional. Essas entregas rápidas de produto, você pode ver que a Amazon foi sempre puxando ali o grupo. And long-term thinking. What is long-term thinking? Visão de longo prazo, pensamento de longo prazo. Lembra que eu falei que a Amazon é uma empresa muito focada em crescimento. Então você tem, por exemplo, esses aspectos gerais, tá? Aí eles falam aqui sobre consumers, sobre sellers, que são pessoas que usam a Amazon para vender os seus produtos ou criar o seu e-commerce. Developers and enterprises, content creators, competition, então ele vai abordar tudo sobre concorrentes, intellectual property, propriedade intelectual, seasonality, sazonalidade, human capital, então vai falar dos recursos humanos da empresa e uma série de outras informações. Aqui quem são os executivos, e aqui nós temos o Jeff Bezos, o famoso Jeff Bezos, que é o fundador e até hoje é o President, Chief Executive Officer and Chairman of the Board. Ele acumula todas as funções. Qual que é a diferença entre CEO e Chairman of the Board, for example? O CEO é aquele cara que está no dia a dia das operações. E na maioria das empresas ele não é a mesma pessoa que o Chairman, que é o presidente do conselho, que é uma pessoa geralmente muito experiente, que trabalhou em diversas empresas, e ele está lá para dar uma visão geral, guiar um pouquinho ou passar para os investidores como está sendo o papel desse CEO. Digamos que ele é a pessoa mais próxima ali de dizer se o CEO está fazendo um bom trabalho ou não e vai trabalhar para ajudar que esse trabalho seja bom, mas ele não está no dia a dia da empresa. E aqui alguns outros executivos. Como o Jeff Bezos ele criou, fundou a Amazon, ele mantém todos os cargos. E aqui a gente entra na parte do Risk Factors. Também só vou dar uma pincelada aqui. Deixa eu pegar só uma parte aqui. Business and Industry Risks. Então, riscos do negócio
e da indústria de uma forma geral. Então ele fala aqui, vamos pegar uma frase para a gente traduzir junto. Our businesses are rapidly evolving and intensely competitive. Então, os nossos negócios eles estão crescendo rapidamente, evoluindo rapidamente, e eles têm uma concorrência intensa. And we have many competitors across geographies, including cross-border competition. Olha como é bem escrito isso aqui, tá? E nós temos muitos concorrentes. Quando a gente fala cross geographies, a gente quer dizer no mundo todo, tá? Including cross-border competition, incluindo concorrentes internacionais, cross-borders que vão além das nossas fronteiras. In different industries, em diferentes indústrias, including physical, e-commerce and omnichannel retail. Então, incluindo varejo físico, a Amazon tem algumas lojas totalmente automáticas físicas, tá? Eu acho que é só um teste no Canadá, mas se alguém souber de mais detalhes, pode colocar nos comentários. E-commerce, né, que é o comércio online, e omnichannel, que é aquele que mescla e está em todos os canais possíveis. E-commerce services, web and infrastructure computing services. Então, serviços de e-commerce, serviços de infraestrutura e computação na nuvem, que a gente viu que é o AWS, electronic devices, equipamentos, dispositivos eletrônicos. Então, é o que eu mostrei, Kindle, Alexa, digital content, conteúdo digital, advertising, grocery, que é o Whole Foods, grocery aqui o supermercado, and transportation and logistics services, e serviços de transporte e logística. Então essa foi só uma pincelada aqui em Business Factors e Risk Factors, para vocês terem uma visão geral do que tipo de informação contém um Annual Report. E agora eu separei aqui alguns relatórios interessantes, alguns números interessantes. Então nós temos Financials, Selected Data, Last 5 Years. Então, dados financeiros selecionados dos últimos 5 anos. E eu quero chamar a atenção de vocês para a evolução dos números. Então nós temos aqui Year Ended December 31st, para os anos encerrados em 31 de dezembro, em 2016, 17 até 20. Em millions, except per share data. Então aqui todos os números estão em milhões de dólares. Esses números foram tirados do Statement of Operations. Statement of Operations é uma forma de dizer DRE, demonstração dos resultados do exercício em inglês. Net Sales. Então, Net Sales, as vendas líquidas aqui, já descontando imposto sobre venda. Em 2016 foram de quase 136 bilhões de dólares. Agora olha a evolução. 135.900, 177, 232, 280, 386 milhões de dólares. Então vamos escrever algumas frases aqui. Olha essa variação. Em 5 anos, só 5 anos, a Amazon quase triplicou as suas vendas. Então, Amazon basically tripled its sales in the last 5 years, 2016 to 2020. Então a Amazon basicamente triplicou suas vendas nos últimos 5 anos. Outra frase, olha o crescimento constante e substancial. Amazon's net sales rose consistently and significantly in the last 5 years. Então, as vendas líquidas, as vendas da Amazon aumentaram consistentemente e significativamente nos últimos 5 anos. Esse sufixo LY é igual ao nosso sufixo mente em português. Então eu tenho, por exemplo, significant, significante, significantly,
significativamente. Ok? Outros números. Operating Income. Em 2016 nós tínhamos 4 bilhões de dólares tá? Às vezes a voz não sai mais clara, bilhões de dólares. 2017 também, agora olha o saldo que a gente tem aqui em 2018, 2019, 2020. Partimos de 4 para 22 bilhões de dólares. So, Amazon's operating income, né? Increased from $4 billion in 2016 to $22 billion in 2020. Então, o lucro operacional da Amazon aumentou de 4 bilhões de dólares em 2016 para 22 bilhões de dólares em 2020. Olha aqui o net income, lucro líquido. 2016, 2 bilhões, 2017, 3 bilhões, 2018, 10, 2019, 11, 2020, 21 bilhões. Mas lembra que isso aqui representa um pouco mais de 5% do net sales. Ainda não é um número muito bom, mas está crescendo de forma bem saudável. Então, como a gente pode fazer uma frase aqui? Even though Amazon managed to increase its net income from $2 billion to $22 billion in 5 years, it still presents a low profit margin, around 6%. Então, even though, mesmo que a Amazon tenha conseguido aumentar seu lucro líquido de 2 bilhões para 21 bilhões de dólares em 5 anos, ela ainda apresenta uma margem de lucro baixa, ao redor de 6%. Net income é lucro líquido. Existem outras formas de dizer lucro líquido: net profit e net earnings. Todos são lucro líquido, ok? Deixa eu já salvar isso aqui que eu vou enviar para vocês. Por que eu coloco essas frases, pessoal? Porque é assim que a gente consegue praticar e ganhar vocabulário. Quando vocês estiverem estudando, é exatamente isso que eu quero que vocês façam. Que vocês escrevam suas próprias frases e que vocês digam em voz alta, tá? Muita gente fala, não tenho como praticar. Escrever e falar em voz alta, você já está praticando suas cordas vocais também, é um exercício fundamental. Até mesmo quando você está escrevendo um e-mail para o trabalho em inglês, agora que é home office, leia em voz alta. Isso ajuda a fazer você entender se o que você escreveu faz sentido, não faz, se dá para melhorar. Então, é mais uma dica que eu dou, tá? Voltando. Sales per segments. Sales per segments, vendas por segmento. Então, nós temos net sales. E aí eles separaram em 3 grandes grupos. North America, América do Norte. Então, vamos pegar 2020. $236 billion, que a gente já está falando de mais de R$1 trilhão, que eles vendem só na América do Norte. International, todos os outros países, 104. Pensa numa coisa aqui. Olha o quanto eles podem crescer globalmente. Se só na América do Norte, tudo bem que os Estados Unidos é o maior mercado e entrar na China é bem difícil assim para eles. Mas você tem o resto do mundo inteiro, Europa, América do Sul.
104 bi, tem muito espaço para crescer aqui. E olha a AWS, Amazon Web Services, sozinha ela já é responsável por 45 bilhões de dólares em vendas, o que compõe aqueles 386 bi, que é o net sales total, que a gente viu aqui no slide anterior, tá? Sempre importante fazer essas associações para ir entendendo que os números batem. E agora, um dado muito interessante. A gente viu as vendas por segmento, mas e o lucro? Operating Income per Segment. Então a gente tem aqui o lucro operacional por segmento. North America, América do Norte. Daqueles 236 milhões de vendas, 8 bilhões, tá? 8 bilhões ficam em lucro operacional. Eles ficam com 8 bi de lucro. Na parte internacional, de 104 bilhões em vendas, eles têm 717 milhões, agora MI, milhões de lucro operacional. E a AWS? Dos 45 bilhões em vendas, eles têm 13,5 bilhões de lucro operacional. Então, a gente começa a passar a entender, como a Amazon Web Services ela tem um crescimento mais recente, como eles aumentaram aqui o lucro operacional de 4 para 12 para 22. A chave está aqui na AWS, que é o que eu mostrei naquele slide, a melhor decisão que eles fizeram. Consolidated, $22 billion, $889 million in operating income. Então, 22,8 bilhões em lucro operacional. E aqui nós temos o Consolidated Statements of Operations completo. A gente já viu essa primeira parte, venda de produtos e serviços, na aula passada. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números dos grupos. Então a gente tem Total Net Sales, $386 billion, então o total das vendas 386 bilhões. Operating Expenses, Cost of Sales, como eu expliquei na aula passada, o custo do produto da mercadoria vendida, 233 bi. Fulfillment, armazenagem, distribuição de produtos, 58. Technology and Content, gasto com tecnologia e conteúdo, 42 bi. Marketing, 22 bi. General and Administrative, 6 bilhões de dólares. Total Operating Expenses, or Income, 75, são outros itens. E aí a gente tem, porque a margem é relativamente baixa, né? O Total Operating Expenses, o total daqui dos custos e despesas operacionais é de 363 bilhões, comparado com o total do faturamento aqui, 386 milhões. E a gente tem lucro e despesa com juros. Então a gente tem uma parte financeira aqui que é pequena, não tem tanto impacto na DRE. Income before income taxes, lucro antes do imposto de renda, 24 bi. Provision for income taxes, provisão para imposto de renda, 2,8 bi. Equity method investing activity, então aqui vem do resultado de equivalência patrimonial, um número pequeno, resultando no net income de 21 bilhões de dólares, mas pontuando um aumento muito grande em relação a 2019 e 2018. Another question that we can answer with the annual report. Então, uma outra pergunta que a gente pode responder. Can Amazon make further acquisitions? A Amazon ela consegue comprar outras empresas? Vamos ver quanto a gente tem em ativo circulante. Em ativo circulante, Total Current Assets, total do ativo circulante, eu tinha 96 bilhões de dólares e hoje eu tenho 132 bilhões de dólares. Só em cash and marketable securities aqui os investimentos de curto prazo, eu tenho 84 bi. Então se a Amazon quiser fazer aquisições só usando caixa, ela pode. É normal a empresa fazer aquisições dando
uma parte em ações também, mas se ela quiser comprar outras empresas promissoras, tem caixa de sobra para fazer isso daqui também. E só um último dado que eu queria mostrar para vocês, Stock Price Performance Graph. Se alguém investiu que tenha sido $1.000 em ação da Amazon quando teve o IPO, quando ela começou a ser negociada na bolsa, essa pessoa já está milionária. Mas mesmo nos últimos aqui 6 anos, olha a performance da Amazon, das ações da Amazon, comparado com esses indicadores aqui. Ela cresceu consideravelmente mais que o Morgan Stanley Tech Index, que é o índice que mede as empresas de tecnologia, e geralmente são empresas que têm um crescimento agressivo. As ações da Amazon, olha a disparada de 2019 para 2020. Tá? Tem algumas empresas que com a pandemia acabaram tendo o negócio impulsionado, né? Principalmente os online. S&P 500 Index são as 500 maiores ações da bolsa. E S&P Retail Index, que é o índice de empresas de varejo. Lembra que eu falei que a Amazon é meio tecnologia, meio varejo, mas as ações da Amazon, a performance das ações é muito superior a qualquer um desses índices aqui. Então, o que eu recomendo? Que vocês, com calma, continuem olhando o Annual Report, olhem os relatórios numéricos, mas olhem também as informações qualitativas, porque são relatórios muito bem escritos e vão te dar muito vocabulário. Se você já for avançado, você já faz uma leitura geral e anota só o que for mais importante. Se você estiver iniciando, pega um parágrafo de um tópico e trabalha com aquele parágrafo de forma exaustiva. Vai vendo tudo que você não sabe que está nas frases, vai fazendo o seu caderno de anotações. Agora eu vou voltar aqui para passar algumas informações importantes. Só um segundinho. E tem muita gente me perguntando como funcionam os meus pacotes de estudo completos. Eles são o Finance Pack e o Finance Hub. Eu poderia ficar aqui falando sobre eles, mas eu vou fazer bem melhor. Eu vou mostrar para vocês como funcionam essas plataformas por dentro. Logo que você faz a sua compra, você já recebe o seu login e senha. O Finance Pack é composto por 3 treinamentos: relatórios contábeis em inglês, impostos brasileiros em inglês e English for Finance. O curso Relatórios Contábeis em Inglês, ele possui 8 horas de duração e ele é dividido nos seguintes módulos: Basic Terms, Balance Sheet. Só que qual que é a diferença em relação à metodologia que a gente viu no curso? Ele é quebrado em diversas aulas mais curtas. Então, eu explico só o ativo, utilizando um exemplo didático em uma aula, só o passivo IPL em outra aula, faço o estudo de caso com a Unilever também dividido, você tem quiz, tem as respostas, income statement também dividido, exemplos de várias empresas. Qual que é a grande vantagem disso? Tem aulas que são de 5, de 10 minutos. Quando você está num dia corrido, que você não consegue parar 1 hora para estudar, você pode entrar, fazer 1 ou 2 aulas, fazer as suas anotações ou fazer um exercício e pronto, você consegue estudar um pouquinho por dia. Tem um módulo de Taxes in Brazil, mas a gente tem um curso completo disso também. Chart of Account, plano de contas. Então vocês podem ver que eles são quebrados em diversos módulos. Variation Analysis Vocabulary, vocabulário para análise de variação. Outros relatórios. NBCs, correlação, né, de NBCs e FRS. KPIs, Cash Flow Statement, Additional Vocabulary. Então, são diversos módulos e esse curso ele está registrado em parceria com a Rocha Associados, que é a minha outra empresa. No CRC, ele conta 8 pontos no programa de educação continuada. Outro curso, também de 8 horas, é o Impostos Brasileiros em Inglês. Nele, você tem 8 módulos divididos em Basic Tax Vocabulary, então mais voltado à área tributária. O Module 2
Corporate Tax, então imposto de renda e CSLL, como explicar em inglês, como explicar ICMS, CMS-ST, IPI, PIS/COFINS em inglês, ISS em inglês. Então é muito útil e você em algum momento da sua carreira, mesmo que você não trabalhe com impostos, pode cair na sua mão uma pergunta e você ter que explicar algum dos nossos impostos para alguém na matriz da sua empresa ou numa entrevista de emprego, que foi o que aconteceu comigo. Nós temos também um módulo que é um Article Interpretation. Então eu pego um artigo bem recente de reforma tributária brasileira e vou traduzindo eles com vocês, lendo em inglês e traduzindo. É bem interessante. E o maior curso do Finance Pack é o English for Finance. O English for Finance, diferente dos outros, ele é um curso 100% em inglês. Ele tem 16 horas de duração. Eu falo num ritmo bem tranquilo para todos poderem assimilar e vocês podem sempre fazer o download dos slides no final de cada módulo. Então nós temos um módulo, sempre coloco um módulo de Basic Terms, Accounting, Reporting, Audit and Corporate Law, então auditoria e direito empresarial, Cost Accounting and Pricing. Então vocês veem que esse curso ele extrapola para diversas áreas de finanças. Budget Process and Strategy, Taxation and Financial Markets. Então a gente vai até falar sobre mercado financeiro, estoques, opções, Venture Capital. Então é bem rico, bem interessante. Glossário, e temos aqui um bônus content que eu falo para vocês daqui a pouco, mas vale muito a pena. Em cada aula você tem uma seção de Questions and Comments. Toda aula tem isso. Então se você tiver qualquer dúvida no decorrer do curso, vocês podem me perguntar, eu recebo uma notificação e respondo. O que é legal enfatizar também é que todos os módulos, eles têm exercícios e no caso do English for Finance, vocês enviam seus exercícios e vocês têm feedback individual. Eu corrijo um por um, tá? Isso eu não delego para minha equipe, eu corrijo cada uma das atividades que vocês mandam, envio feedback. E os slides para vocês baixarem também. Então, todo módulo vocês podem baixar os slides. E agora vamos ver como funciona a segunda parte do meu treinamento, o Finance Hub. Deem uma olhadinha nessa plataforma que é espetacular. E esse aqui é o Finance Hub, uma verdadeira especialização em finanças, para você ser um World Class Finance Professional. O Finance Hub ele é composto por 6 cursos. Lembra daquela pirâmide que eu mostrei? Você precisa dos conhecimentos de inglês e você também precisa dos conhecimentos técnicos. E é aqui que eu vou colocar para você os conhecimentos técnicos. São 6 cursos 100% em inglês. Vou mostrar um pouquinho de cada um deles, começando pelo Corporate Finance. No Corporate Finance, nós vamos trabalhar com assuntos que, com certeza, no decorrer da carreira, conforme você vai avançando, você terá contato. Principalmente quando você chegar ou se você já for um diretor financeiro. Então, nós temos Net Present Value, Internal Rate of Return, WACC, que uma das minhas alunas até me escreveu outro dia, falou, nossa, eu recebi um e-mail para calcular o WACC, eu ia demorar uns 2 dias para entender isso, e no Finance Hub tinha explicado de uma forma bem prática e didática. Então, cada curso tem de 6 a 8 módulos. Vou entrar aqui numa aula para vocês verem. Cada aula tem ao redor de 1 hora de duração e você pode fazer o download das planilhas que nós usamos. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, a gente estuda aqui Future Value and Present Value. Tem as planilhas com todas as fórmulas. Se a gente olhar aqui, cálculo de NPV, por exemplo, com diferentes métodos para vocês aprenderem, exercícios. Então, é bem interessante e toda aula, basicamente, tem as planilhas para vocês baixarem. Além das planilhas, vocês podem também baixar os slides da aula. Então, cada aula tem o seu conjunto de slides, né, que eu vou apresentando um pouco da teoria sobre os temas também.
Então vocês podem ver que é bem interessante. Eu explico assim como funciona a função de Corporate Finance, como ela está inserida no departamento financeiro, para dar o contexto para vocês antes da gente entrar no cálculo aqui de IRR, de Net Present Value e assim por diante. Então tudo é muito bem contextualizado e aqui no caso nós temos exercícios também. Vale lembrar que aqui no Finance Hub, cada curso tem o seu certificado. Então, quando você termina, você pode pedir o certificado de conclusão de cada um desses cursos. Cost Management. Nesse curso, nós trabalhamos com Cost Classification, se é custo direto, indireto, fixo, variável, como a gente define isso, Cost Volume Profit Analysis, custo variável versus custos de absorção, ABC, Activity Based Costing, Cost Accounting, Absorption Cost, custo estándar e projetos de redução de custos, custos relevantes para a tomada de decisão, muitos aspectos gerenciais bem interessantes para a sua carreira. Em Budgeting and FP&A, a gente faz o orçamento empresarial, a gente simula um orçamento do zero. Então, a primeira aula ela é mais teórica, nas 3 próximas nós temos o Master Budget, então a gente faz o orçamento completo e nas outras 4 aulas nós trabalhamos com Balanced Scorecard e KPIs. Para não me alongar muito, a gente tem um módulo de Applied Economics. Em Applied Economics eu dou esse nome porque muitas vezes a gente vê na faculdade economia de uma forma muito teórica. Aqui eu tento trazer para a prática do dia a dia da empresa. Nós temos Financial Accounting, então a gente vai trabalhar também, a gente vai simular como se a gente tivesse um sistema e vai elaborar o balanço patrimonial, a DRE de uma empresa do zero e entrar em tópicos importantes de contabilidade. E o mais legal agora, para quem entrar nessa turma, esse módulo Reporting Case Studies, eu vou fazer ele a partir do dia 10 de novembro, ele vai até 16 de dezembro, com aula sempre às quintas-feiras. E vocês vão poder acompanhar eles ao vivo, se vocês quiserem. Eu vou fazer a transmissão de cada uma esse módulo terá 6 aulas. Eu vou fazer a transmissão de cada uma dessas 6 aulas ao vivo. E aí vocês vão poder interagir comigo. Se você não puder participar ao vivo de uma aula, você pode mandar as perguntas antes ou depois também. Então, nós vamos escolher 6 empresas, igual nós fizemos com a Amazon, aqui no nosso curso, e vamos ter 6 aulas exclusivamente analisando os resultados de 6 grandes empresas. Então, ao assinar o Finance Pack Finance Hub, você já vai ter o acesso ao Finance Pack na hora, e no dia 10 de novembro você vai receber acesso ao Finance Hub. E aí você vai poder começar a fazer qualquer um dos cursos aqui, não tem uma ordem, sabe? Você não precisa seguir, tem que começar por Corporate Finance. Não, você pode começar pelo qual você quiser, mas tem esse ponto muito legal que você vai poder acompanhar em novembro e dezembro esse módulo aqui ao vivo comigo. E antes de eu explicar como você pode entrar nessa turma do Finance Pack e Finance Hub, eu queria que você pensasse no impacto que esse tipo de conhecimento pode ter na sua vida pessoal e também na sua carreira. Esse conhecimento técnico de inglês para o trabalho, ele vai ajudar a aumentar a sua autoestima, te deixa mais confiante para se expor, a não passar nervoso quando precisar fazer uma apresentação em inglês, quando precisar participar de um call em inglês, escrever um e-mail ou relatório que seja, participar de uma entrevista em inglês. Esse é um conhecimento que vai te ajudar a se expor dentro das organizações e vai ajudar definitivamente a alavancar a sua carreira. E algo que muitas vezes os profissionais já sabem. Na área contábil não tem tantos contadores que têm esse domínio do inglês e essa pode ser uma grande vantagem competitiva. Mas nunca param para fazer o cálculo financeiro que uma promoção com conhecimento de inglês pode trazer para você. Como eu não sei o salário de todas as pessoas, né, isso é meio tabu aqui no Brasil, eu vou dar o meu próprio exemplo quando eu fui para Red Bull, quando eu fiz aquela entrevista que eu já contei nas aulas passadas com o CFO. Eles fizeram uma proposta, o salário que eu ia ganhar era R$3.000 por mês, mais alto
que o anterior. E eu fiquei muito feliz, tentei fazer uma cara de paisagem e ainda negociar, perguntei se o valor é negociável. O meu chefe, a pessoa que seria o meu chefe, ele falou não, eu falei, então eu aceito a proposta. Não consegui nem disfarçar ali a minha alegria, mas o que acontece? A gente pensa, R$3.000 por mês. Isso em um ano, vezes 12, R$36.000. Se a gente considerar que a gente fica 3 anos em uma posição, eu estou falando de R$108.000. Olha o impacto financeiro disso, sem contar 13º, sem contar bônus. Se fosse considerar isso, a gente está falando que o impacto de uma promoção ela vai ali de 150, ou no meu caso, foi de 150 a R$200.000 em 3 anos. É um impacto financeiro muito grande. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente que vai assistir ou assistiu o treinamento inteiro e vai postergar, falar, não tenho interesse agora, não sei, vou deixar para depois. Só que o que acontece? Você pode até deixar para depois, mas você vai estar pagando um pedágio, e um pedágio muito caro na sua carreira, tá? Você vai estar deixando potenciais oportunidades passarem no decorrer desse ano que você poderia estar estudando com afinco, com os meus treinamentos, e porque com certeza alguma ligação para uma entrevista, alguma oportunidade dentro da sua empresa vai aparecer. E você precisa estar preparado para agarrar esta oportunidade. E eu digo isso também porque o Finance Pack e o Finance Hub, eles têm um ótimo custo-benefício, mas como todo treinamento de qualidade e de alto impacto, ele não custa o preço de um cacho de banana na feira. Eu vou mostrar um negocinho aqui para vocês. Em 2006, eu estudei com este livro aqui, chamado Managerial Accounting, Garrison, Noreen e Brewer. Ele é um livro excelente. Eu fiz um MBA que foi patrocinado pela minha empresa na Dinamarca e a gente estudou com esse livro aqui. Olha o tamanho desse livro. É um livro de contabilidade gerencial. E como ele é de 2006, ele está um pouquinho defasado. Hoje o livro já vem com mais recursos e eu pensei, vou comprar a nova edição. Aí, dá uma olhadinha em quanto custa a nova edição desse livro aqui no Brasil. Eu vou até pedir para a minha equipe colocar na tela, porque eu falei, se eu falar, ninguém vai acreditar. Então dá uma olhada aí. Esse livro custa mais de R$1.900. Mais de R$1.900. E em termos de conhecimento, eu até acredito que ele tem esse valor. Agora, imagina quanto tempo você vai levar para ler todo esse livro e fazer todas as atividades. Não é a forma mais inteligente da gente estudar atualmente. Essa é a beleza dos treinamentos online. E tem mais uma coisa também. E se você tiver dúvida, quando você estiver lendo o livro, fazendo algum exercício do livro, para quem você vai perguntar? Não tem para quem perguntar. E no curso você pode perguntar sempre que quiser e sempre que tiver qualquer dúvida sobre qualquer um dos tópicos. Dá uma olhadinha só em 2 exemplos. Nesse caso aqui, a Jane perguntou: Hi Augusto, how can I say títulos e valores mobiliários, instrumentos financeiros derivativos, debêntures a receber? E aqui embaixo, eu no mesmo dia aqui, já explico tudo: títulos e valores imobiliários, marketable securities, instrumentos financeiros derivativos, simplesmente derivatives, debêntures a receber, debenture interest, nesse caso classificado dentro do grupo de receivables, calções, surety or surety bonds, ativos de direitos de uso, right of use assets e assim por diante. Em geral, eu respondo em um dia útil, até outras dúvidas mais simples, como eu digo, adiantamento para fornecedores, can we just use advances? E aí eu explico que é melhor você ser mais específico do que advances. Então, colocar advances to suppliers, até supplier prepayments, ou o mais usado, prepaid expenses. Então, vocês sempre podem colocar suas dúvidas. Essa aqui foi numa aula de ativo circulante e eu respondo elas para vocês. Bem melhor do que o livro, que não vai ter ninguém para esclarecer nenhuma dúvida. Então, no curso, você tem, sim, para quem perguntar e um suporte para todas as atividades que você faz, tá? Não é só pergunta e resposta, igual eu mostrei dentro da plataforma, tem os assignments, as atividades que vocês têm que fazer, e elas vêm para o meu e-mail e eu corrijo
pessoalmente cada uma das atividades e te dou um feedback. Continuando também, vocês vão concordar comigo agora. É sempre importante a gente continuar estudando. Agora, eu nunca vi ninguém perder um emprego porque não tinha uma pós-graduação. Você não pode contratar porque você não fez pós-graduação em planejamento financeiro ou não fez pós-graduação em impostos diretos. Mas eu já vi centenas, e é claro que na realidade existem milhares de pessoas e profissionais que perderam oportunidades por causa do inglês. Se você fosse fazer uma pós-graduação na FGV, não estou falando nem do MBA mais caro, estou falando uma pós-graduação. A última vez que eu vi ela girava em torno de R$28 mil, para ter um impacto na sua carreira menor do que o conhecimento de inglês vai ter. E se você fosse estudar inglês numa escola convencional, vamos dizer que você ia gastar ali R$400 de mensalidade, 100 de material, 500 por mês, e também não estou chutando alto, não estou falando de escolas mais caras. R$500 por mês dão R$6 mil por ano. Para você estudar que o céu é azul, aprender a pedir batata frita no restaurante, ou igual meu curso de finlandês, aprender a dizer que o gato é bonzinho, o cão é bonzinho, o gato é sapequinha. Ou seja, você não ia aprender nada de útil para a sua carreira, você ia se desmotivar. E aqui comigo você vai aprender a escrever relatórios de análise de variação, entender um balanço patrimonial em inglês, aprender a calcular indicadores financeiros, a usar o inglês como uma ferramenta para o seu trabalho, ao mesmo tempo em que você incorpora um vocabulário. Erros de gravação. Vamos embora. Ao mesmo tempo que você incorpora vocabulário para o seu dia a dia profissional. Quantos relatos eu não recebo? Nossa, eu usei no meu trabalho algo que eu assisti na aula 2 dias atrás. Isso acontece demais. E quanto mais você for tendo exposição ao inglês técnico, mais isso vai acontecer. Portanto, levem tudo isso em consideração e dá uma olhadinha agora no pacote especial que eu preparei para vocês. Antes de mais nada, lembra da pirâmide que eu mostrei para vocês. Para vocês terem sucesso na sua carreira, vocês precisam do inglês técnico, do conhecimento técnico e de presentation and soft skills. E como é que eu abordo isso nesse pacote completo? Vocês terão acesso à assinatura anual do Finance Pack, que é o combo com os cursos Relatórios Contábeis em Inglês, Impostos Brasileiros em Inglês e English for Finance. 24 horas de treinamento, no total carga horária de inglês para a nossa área de atuação. Aí a gente endereça o assunto do inglês técnico. Conhecimento técnico. Esse você vai obter através do Finance Hub. Só recapitulando, você vai ter 1 ano de acesso a esses 6 cursos: Corporate Finance, Cost Accounting, Budgeting and FP&A, Applied Economics, Financial Accounting and Reporting. Com esses 2 cursos aqui, esses 2 pacotes de treinamento, vocês vão estar à frente de 95% da concorrência para qualquer vaga que vocês enfrentem. Estarão muito bem preparados para ter sucesso e continuar crescendo na sua carreira. E aí tem aquela outra parte, E o Presentation and Soft Skills. Então, eu coloquei dentro do curso English for Finance como um bônus as Masterclasses Corporate Presentations in English, que eu ministro junto com a minha sócia Romy Mien, muitos de vocês a conhecem, e Soft Skills, que eu também ministro com ela. Então são 2 Masterclasses que elas são riquíssimas em termos de conteúdo, tá? As Masterclasses são em inglês e vocês terão acesso a esse tipo de conhecimento também. E mais importante, eu acho importante a gente ter um contato individual. Então, eu vou incluir nesse pacote uma mentoria individual de 1 hora. Quando você terminar qualquer um dos cursos, tá? Qualquer um dos cursos você já pode agendar essa mentoria comigo. Nessa mentoria, você pode usar para falar sobre a sua carreira e próximos passos, para analisar o seu currículo em inglês, para se preparar para uma entrevista em inglês,
ou simplesmente para conversar em inglês sobre finanças ou tirar qualquer dúvida sobre algum dos cursos. E aí você me pergunta, Augusto, quanto vai custar tudo isso? Eu vou te mostrar quanto custaria se você fosse comprar cada um desses treinamentos individualmente. Então vamos lá, quanto custaria comprado individualmente? E todos esses valores estão no nosso site. O Finance Pack, assinatura anual do Finance Pack, à vista ela custa R$ 1.990. Os valores podem ser parcelados, mas depois eu explico isso para você. O Finance Hub, comprado individualmente, ele também tem um investimento de R$ 1.990 para assinatura anual. As duas Masterclasses juntas, elas custariam R$ 500 compradas individualmente. E a mentoria individual, ela tem o valor de R$ 1.000. Nós cobramos R$ 1.500 para uma mentoria de inglês para entrevista, por exemplo. Vocês podem consultar em nosso site, mas ela é para um serviço de 1h30. Aqui a mentoria individual é de 1 hora, por isso os R$ 1.000. E no caso da mentoria, você pode me perguntar, mas essa mentoria é tão boa assim? Vou pedir para minha equipe colocar 2 prints aqui na tela de pessoas que fizeram essa mentoria comigo. Esse primeiro caso aqui é de uma aluna que estava fazendo um processo seletivo numa das empresas que a gente mencionou aqui durante o intensivo, foi indicada pelo VP da área. Tem outra aluna que fez uma entrevista para entrar no Facebook, que é uma empresa difícil de entrar. Ela entrou no Facebook e não só isso, ela entrou aqui em São Paulo, mas hoje ela trabalha no escritório de Austin, no Texas. Então, é uma mentoria que vale muito a pena. Totalizando, então, um valor de R$ 5.480 se você fosse comprar tudo isso individualmente. Agora você pode me perguntar, você vai pagar tudo isso? Não. Você vai pagar apenas 12 de R$ 250 ou R$ 2.490 à vista. Por todo esse pacote, por mais de 60 horas de treinamento que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Só que não. E por que só que não? Eu tenho 2 surpresas para vocês. Eu vou abrir as vendas para o Finance Pack, Finance Hub, na segunda-feira. E quem comprar na segunda-feira e só na segunda-feira vai ter primeiro 2 anos de acesso, ou seja, você vai ganhar mais 1 ano de acesso e terá direito a 2 anos de acesso por esse pacote completo. Além disso, quem comprar na segunda-feira e só na segunda-feira vai ter R$ 500 de desconto. Ou seja, você vai pagar, ao invés de 250 ou 2.490 à vista, 12 de R$ 199,80 ou R$ 1.990 à vista. Agora pega esse R$ 1.990 e divide por 24 meses, que é o tempo que você vai ter acesso. Isso custa menos de R$ 100 por mês. Menos de R$ 100 por mês. Se você parcelar, pegar o 199, só que dividir por 2, porque a gente está dando 1 ano a mais, a gente está falando ali de R$ 99 por mês. É uma saída para jantar, uma pizza e mais alguma bebida, dependendo de onde você tiver, 2 pizzas, mas aqui em São Paulo é meio que uma pizza e mais uma bebida. Por todo esse conhecimento, ou seja, um investimento módico por impacto que isso pode ter na sua carreira. Porque eu te garanto, se no decorrer desses 2 anos você for promovido, o aumento vai ser maior do que R$ 99 por mês, certo? Então, eu tenho certeza absoluta que você está aqui, você está comprometido. Se você se dedicar, você com certeza vai conseguir uma excelente oportunidade no decorrer desses 2 anos. E por falar em comprometimento, eu falei, assista até o final, porque eu gosto de premiar os comprometidos. Quem assistiu a maratona até o final, você que está comigo aqui até agora, é porque você tem interesse e você é o tipo de aluno que eu quero ter. Então, você vai ter direito aos 2 anos de acesso e eu vou fazer uma promoção que só quem está aqui vai ver. Depois a gente vai cortar isso do vídeo. Então, se você está vendo o vídeo agora, é porque está valendo para você. Eu vou abrir as inscrições agora, vou passar um link secreto que não está em lugar nenhum, só nesse vídeo. E
em vez de R$ 500, você vai ter R$ 1.000 de desconto. Ou seja, você vai pagar 12 de R$ 149,64 ou R$ 1.490 à vista. Essa é a melhor condição que você já virá por esse pacote todo, Finance Pack e Finance Hub. R$ 1.490 à vista, ou se quiser parcelar, 12 parcelas de R$ 149,64. Lembra do que eu falei? Esse livro aqui, R$ 1.900, você está pagando R$ 1.490 por 2 anos de treinamento e todos aqueles bônus que eu falei. 1 ano de escola de inglês que só vai te ensinar a coisinha do dia a dia, R$ 6.000. Aqui você está pagando R$ 1.490 por 2 anos. Uma mensalidade de pós-graduação já é mais cara que todo esse treinamento. Se você dividir esse 149 por 2, vai dar menos de R$ 75 por mês, se a gente considerar o horizonte aí de 24 meses pelos quais você vai ter acesso. Ou seja, it's a no-brainer, como a gente diz em inglês. Essa expressão it's a no-brainer significa não tem nem o que pensar. Você está aqui, você viu que você consegue aprender, você viu que é interessante e é de alto impacto para a sua carreira. Então, é um investimento que vale muito a pena. E como é que vai funcionar? Eu vou colocar aqui na tela, pedir para minha equipe já colocar o link secreto. Com esse link secreto, daqui a pouco eu entro no site com vocês para vocês verem. Vocês vão cair na minha página de promoção secreta e vocês finalizam a compra por lá. Então, vamos ver como é que funciona. Você digita no seu navegador igualzinho o link que está na tela. bit.ly/Augusto-Rocha. bit.ly/Augusto-Rocha. Dá Enter e você vai ser redirecionado para a página da promoção secreta. Aqui você já tem o botão para pagar com cartão de crédito ou boleto. Então você clica e você já vai ser redirecionado para o nosso meio de pagamento. Logo após a compra você já recebe o seu login e senha. Só um recadinho importante que algumas pessoas se confundem. As opções de parcelamento elas só aparecem depois que você põe o número do cartão, tá? Então, se você vê lá, não está aparecendo parcelamento, é só colocar o número do cartão que ele já libera as opções para você poder pagar em 12 de R$ 149,60 ou se você pagar à vista, ele vai sair por R$ 1.490 o pacote completo, tá? Finance Pack mais Finance Hub com 2 anos de acesso, os 3 cursos do Finance Pack, os 6 cursos do Finance Hub, 2 masterclasses de bônus e uma mentoria individual de 1 hora comigo por tempo super limitado. Então aproveita e faz a compra agora, porque como eu disse, esse trecho do vídeo sairá do ar em breve. Se você quiser pagar por boleto, na verdade eu recomendo você fazer a compra por Pix, que é muito mais prático. E quando você faz por Pix, você já recebe o seu login e senha ali no máximo em 2 horas. É só você mandar o e-mail para contato@outliers.com.br e a nossa equipe vai criar o acesso para você. O boleto leva um dia útil, o cartão de crédito é na mesma hora. E um outro ponto importante, tem muita gente de Portugal, de Angola, de Moçambique ou brasileiros que estão no exterior há bastante tempo e não tem mais um cartão de crédito no Brasil. Se você estiver no exterior, eu recomendo você usar esse outro link aqui, que é de um outro meio de pagamento chamado Hotmart, que aceita pagamentos do mundo inteiro, tá? Ou se você tiver qualquer problema acima, aqui a gente usa o PagSeguro, utiliza esse botão abaixo aqui, porque eles têm uma boa taxa de aprovação aqui no cartão de crédito. Então, é basicamente isso. Você clica no botão, finaliza a sua compra e já recebe o login e senha para o Finance Pack. Para o pacote completo eu envio todas as instruções, como vai ser acesso ao Finance Hub, como é o acesso às Masterclasses, como você pode agendar a mentoria. Então aproveite e faça a sua inscrição para você não perder os R$ 1.000 de desconto que nós estamos oferecendo aqui só para vocês comprometidos. Mais uma vez, é só digitar o link que está aqui na tela, bit.ly
Augusto-Rocha. Lembra que tem o tracinho, Augusto-Rocha. Você vai cair aqui na nossa página secreta. Se você acompanhou as 3 aulas, você viu que sim, você consegue aprender o inglês técnico. Eu tenho alunos desde os níveis mais básicos de inglês até profissionais fluentes que precisam desenvolver o inglês mais técnico. E ao entrar no Finance Hub, você vai ver que na nossa comunidade nós temos desde estagiários até CFOs de empresa. Mas eu sei que tem gente que fica um pouco insegura, não sei, será que é para mim? Então, para isso, eu dou 14 dias de garantia incondicional para você entrar, e se você, por algum motivo, achar que não é para você, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E por que eu faço isso com toda tranquilidade? Primeiro porque eu sei que você é comprometido, que você quer desenvolver o seu inglês, que você quer crescer na sua carreira, e eu sei que o conteúdo é de muita qualidade. E durante 5 anos que eu vendo esses treinamentos no formato online, ninguém exerceu essa garantia. Mas eu quero que você compre com tranquilidade, risco zero para você dormir tranquilamente, porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, e são 2 anos de acesso. Você tem um período muito tranquilo para você fazer todos os cursos. Cada curso tem a sua certificação e eu tenho um certificado final completo também para você. Então você vai ter tempo suficiente para estudar todos os cursos do Finance Pack e do Finance Hub. Para quem está no começo de carreira, eu sei que o investimento, você pode falar, não, eu vi que valeu a pena, mas não sei, para mim fica um pouco apertado com a questão financeira. Quando eu comecei na minha carreira como auditor júnior, o salário que eu tinha, vou pôr até o print da minha carteira de trabalho, é claro que faz tempo, hoje isso não é nenhum salário mínimo, mas eram R$ 754. E é claro que não sobrava muito dinheiro disso, mesmo eu estudando na USP não pagava mensalidade, mas tinha os custos de vida, né? Uma coisa que eu nunca cortei e que foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida, eu nunca cortei o inglês. E agora você tem a oportunidade de fazer um curso de inglês e, além disso, um treinamento de finanças, uma especialização em finanças por R$ 1.490 ou pagando parcelado em 12 de R$ 149. Não deixe essa oportunidade passar, nem que você tenha que conversar com alguém, pedir para alguém te ajudar com isso, não deixa essa oportunidade passar. Se você já está no estágio mais avançado de carreira, não tem nem o que pensar, você já faz a sua matrícula. Mas eu sei que tem gente que está no início de carreira e esse é o toque que eu dou para vocês. Nunca cortem o inglês. Quando a gente pensa num plano de desenvolvimento de carreira, nunca corte o inglês. O pessoal me avisou que tem gente com algumas dúvidas aqui, porque está com problema no pagamento, alguma coisa assim. Faz o seguinte, eu consigo segurar essa promoção para vocês por um dia. Só que eu preciso ter certeza que vocês viram esse trecho da aula. Então, manda um e-mail para contato@outliers.com.br, link está aqui na tela. Só falar, tô assistindo a aula, mas eu vou precisar de um dia aqui, porque o cachorro comeu meu cartão, porque minha empresa precisa aprovar, alguma coisa assim, eu seguro esse valor para você. Só que na segunda-feira o valor já vai ser os 1.990, tá? E a partir de quarta já vai ser 2.490. E vocês vão ver que o valor vai mudar mesmo. Então, se você está vendo agora e por algum motivo, ou o cartão não passou, alguma coisa assim, escreve pra gente, a gente tem diversas soluções e a gente resolve isso para você. Mas eu preciso saber que você estava assistindo aqui quando eu falei da promoção secreta. E agora respondendo algumas dúvidas aqui que deixaram. Emite nota fiscal? Sim, né, pessoal? Emite nota fiscal. A gente pode emitir a nota fiscal para você ou para sua empresa, se for o caso. E uma coisa que a gente faz, que muita gente pede, a gente emite as notas fiscais mensalmente também. Então tem muita gente que tem reembolso, alguma coisa assim na empresa. Não tem problema, a gente também emite mensalmente ou da forma comum, que é em uma nota fiscal só. Outro ponto aqui, a senha da aula de hoje. A senha da aula de hoje é TAX. TAX. T-A-X. Então você junta com a senha da primeira aula, a senha da segunda aula e TAX,
Pode ser uma senha de 9 letras. E no domingo eu vou mandar o material completo do intensivo e você pode baixar o material, mas lembre-se que ele vem com a senha. Se você perdeu a aula 1 ou a aula 2, assiste novamente, elas ficam no ar até domingo para você poder fazer o download do material completo do nosso curso. E fica atento na caixa de spam, lixeira do e-mail, aba promoções do Gmail, muitas vezes ele acaba indo para lá, tá? Então fica bem atento nisso. Como eu faço se tiver dúvidas durante o curso? Toda atividade do curso tem uma área de comentários. Você pode colocar dúvidas sobre aquela aula lá. E além disso, você tem o meu e-mail também. Então, às vezes, se você tem alguma dúvida que não tem tanta relação com a aula, não tem problema você me mandar por e-mail. Agora, se for em relação à aula, eu recomendo que você coloque lá, porque pode ser a dúvida de algum outro colega e eu já elucido a dúvida para todo mundo. Os assignments, quem corrige os assignments? Eu corrijo individualmente todos os assignments, que são as atividades maiores. Eu não delego isso para ninguém, porque eu acredito que para corrigir, por exemplo, eu peço para você escrever um resumo do Annual Report ou do Annual Report da Nike, por exemplo. E você vai escrever frases de análise de variação do resultado da Nike. Eu vou corrigir o inglês e qualquer professor de inglês poderia corrigir o inglês, mas eu consigo dar insights que mesmo professores da minha equipe não conseguiriam, porque eles não têm essa vivência. Então eu corrijo e além disso eu posso falar, olha, aqui o que você escreveu não tem muito sentido, ou o que você quis dizer com isso. Eu consigo deixar isso mais redondinho para vocês. Eu acho que precisa ter experiência na área para você ver se o que está escrito lá não só está correto ou incorreto em inglês, mas se aquilo faz sentido, né, do ponto de vista de análise. Só lembrando, o link para vocês entrarem com a promoção secreta está aqui na tela, tá? Mais uma vez, se você tiver qualquer problema ou questão em relação ao pagamento, escreve para contato@outliers.com.br que minha equipe vai resolver para vocês. Eu sei que tem gente que gosta de pagar uma parte no Pix, uma parte no cartão, a gente pode fazer isso, só que como são casos específicos, eu preciso que vocês entrem em contato conosco, porque a gente precisa enviar um link diferente, esse tipo de coisa, tá? Mas nós podemos fazer isso para vocês. Qualquer problema, se o pagamento não passou, já avisa a gente, porque a gente tem outras empresas mediadoras, a gente consegue achar a melhor solução para você. Pode ficar tranquilo, eu só não quero que você perca essa promoção. E para finalizar, entrando no curso, nós vamos ter um contato mais próximo. E gente, só lembrando, o valor desse curso é igual ao valor de um tênis caro no shopping. Nós, contadores profissionais de finanças, precisamos investir na nossa carreira para crescer. E a gente tem essa vantagem muito grande que o mercado ainda carece de profissionais na nossa área de atuação com um bom domínio de inglês técnico. Então, o custo-benefício que eu estou oferecendo com essa oferta é imbatível, é algo que você não pode deixar passar. O conteúdo como o nome da nossa empresa diz, nossa empresa chama Outliers. Outliers em estatística significa fora de série. Então tudo que nós fazemos, nós tentamos fazer de uma forma fora de série. Vocês viram que são mais de 60 horas de conteúdo e todo o conteúdo é muito bem feito, é muito bem pensado. Eu coloco muita energia e trago toda a minha experiência nisso. E vocês vão ver mais alguns depoimentos no final da aula, que os alunos gostam porque eu estou sempre lá por eles, eu estou sempre pronto para ajudar, estou sempre pronto para dar uma mentoria, vocês vão ter direito a uma mentoria individual de 1 hora, ou seja, eu quero que vocês sejam profissionais outliers também, eu quero que vocês sejam profissionais fora de série. Então é isso, vamos chegando ao final dessa semana intensa, né, desse intensivo de inglês para contabilidade. Estou um pouco cansado, mas estou bem feliz, acho que conseguimos cumprir a nossa missão nessa semana. O link para você entrar no Finance Pack, no Finance Hub, com condições especiais, está aqui na tela. Então é isso, pessoal. Nos vemos do lado de dentro ou em todas as outras plataformas. Um grande abraço, será um enorme prazer ter você como meu aluno, como minha aluna. Bye, bye. Oi, pessoal. Meu nome é Cristiano Alvim, eu sou CFO de empresa. Eu fiz o curso Finance Pack da Outliers com o Augusto e adorei o curso.
O Augusto tem uma didática excelente, ele conhece muito das terminologias de inglês, tanto do aspecto técnico, tanto de relatórios contábeis, termos contábeis, plano de contas, a parte de impostos e até superando as expectativas, menciona derivativos também no curso. Quem trabalha com finanças não tem como ficar fora desse curso. E não tem nada igual no mercado. Ninguém nunca fez nada igual no mercado. Esse curso é realmente um divisor de águas para quem trabalha com inglês e business English. Não tem como ficar fora. Eu realmente, isso no meu dia a dia tem me ajudado bastante. Tem sido muito útil. E eu recomendo fortemente para quem trabalha com finanças que faça o curso. É muito importante que você faça esse curso, que vai te ajudar muito na sua carreira profissional e também na vida pessoal. Tá bom? Um grande abraço a todos aí. The most important thing, I think, is the interaction, because as I have to email you and you email back, it brings this kind of sensation, you know, oh, there is an interaction between student and teacher. I think it's, yes. And Cara, todos os meus analistas precisam desse curso também. Não só para a carreira deles, mas para facilitar o nosso dia a dia aqui. Principalmente na troca de e-mail com os australianos e apresentações para o pessoal da regional. Então, agora a equipe toda é sua aluna e o pessoal adora todos os cursos. Não tem nada específico assim de inglês para a nossa área de mercado. E o fato do curso ter sido feito por um contador faz toda a diferença. Exatamente porque eu aprendi a escrever os relatórios de variação real contra orçado em inglês. Só que aí o pessoal da matriz enviou um e-mail pro meu chefe me elogiando, falando que os relatórios estavam muito melhores. E eu simplesmente utilizei o roteiro e vocabulário, né, que eu aprendi no curso. É bem interessante, eu gosto de falar, é bem específico, é difícil encontrar esse conteúdo, tanto cumprir o curso, porque não tem mesmo no Google você procura e não tem a certeza de que está certo. Sim. E não pode, eu estou fazendo um relatório, não posso colocar uma palavra que não tenho certeza, né? Com certeza. E é isso.